servir, essa é a palavra. Tem a necessidade de servir as pessoas. E o network, ele é muito bem isso. Quando você fala, na minha palestra, quando eu falo o vilão da conexão e o superconector, o super-herói, esse superpoder que todos nós temos, mas a gente não usa corretamente, ele é muito claro. O vilão, ele é individualista, ele pensa sempre nele, ele vai tomar iniciativas para chegar até você, mas tentando sugar e tirar o máximo de proveito sem oferecer nada em troca. Olá pessoal, você que é líder de qualquer nível hierárquico, profissional de RH, de TI&D, capacitação corporativa, eu tenho uma dica para vocês. A Faculdade Forte lança o seu MBA de Gestão Estratégica de Talentos na Era Digital. As aulas serão aos sábados de forma quinzenal, com início em 23 de setembro. Acesse o site pos.faculdadeforte.edu.br, forte com PH. Acesse e se inscreva no MBA, são 360 horas, um curso extraordinário, reconhecido pelo MEC, vale a pena para aprender, refletir e se desenvolver. Abraços digitais. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao Descomplica TI&D, o podcast de treinamento e desenvolvimento humano mais completo do Brasil e também dos países de língua portuguesa. Um abraço para o pessoal de Moçambique que na última semana mandaram mensagens para mim. Eu sou Michel Mussolini e eu agradeço a cada um de vocês que nos acessaram para ouvir e ouvindo refletir e se desenvolver. Todos nós já ouvimos o acrônimo VUCA, que quer dizer volátil, incerto, complexo e ambíguo. Esse termo foi utilizado para caracterizar o mundo em que vivíamos na década de 90. Foi criado após a Guerra Fria no ambiente militar para contextualizar a situação em que os países passavam de incertezas e de complexidade nas tomadas de decisão. Mais recentemente, começamos a falar sobre o acrônimo BANI, que quer dizer Brittle, Anxious, Non-Linear e Incomprehensible, que é frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Em 2018, o antropólogo norte-americano James Cassio trouxe esse olhar face à aceleração digital que começávamos a viver e a pandemia do Covid-19 durante 2020 e 2021 mostrou na prática o quanto o mundo está frágil, interconectado, com repercussões não lineares, ou seja, se algo surge, ele desencadeia uma série de acontecimentos que não conseguimos prever os seus resultados. E por esse contexto de falta de compreensão tangível, esse mundo torna-nos cada vez mais ansiosos. E para sobreviver, assim como acontecia há milênios atrás, não só as pessoas, na época de milênios atrás, mas atualmente também as empresas, elas precisam realizar alianças, que outrora era motivo de preocupação e antagonismo, hoje nós acabamos vendo como são benéficas e vantajosas. Então, como construir uma rede de network é muito importante nas ações do dia a dia e para o sucesso de negócios? Vem a pergunta: quais são os passos para criar relacionamentos estratégicos para a sua vida profissional e para o seu negócio? Para responder esta e outras perguntas, trazemos no episódio de hoje ele que é formado em logística e gestão industrial, possui diversas especializações, como em Lean Manufacturing, é Green Belt em Six Sigma, possui MBA em gestão de empresas e negócios e política das relações internacionais. Trabalhou em diversas funções
em diversas empresas, o que lhe rendeu uma experiência prática no mundo profissional de forma extensa e profunda. Foi programador, coordenador de obras, coordenador de manutenção, coordenador de controle de produção, analista de planejamento de canais de distribuição, coordenador de operações, entre outros. Em 2020, como cofundador da agência Equalab, ofereceu serviços de consultoria para a realização de podcasts e ajudar as empresas e as pessoas a fazer crescer e monetizar os seus canais. Em 2021, também como cofundador, mas agora na BIS Events, foi responsável pela curadoria de conteúdos, gestão de projetos e experiência de clientes em diversos fóruns direcionados ao C-Level. Autor do livro Como Conseguir Emprego em 90 Dias, Passos para o Sucesso na Busca do Emprego Ideal, atualmente é apresentador do GuiaCast, podcast sobre governança, negócios, tecnologia e supply chain. Em fevereiro desse ano, assumiu a diretoria do GBG Global Business Group Network, o maior grupo de networking e middle market do Brasil, e desde março também é Board Advisor do Mercado Eletrônico, empresa líder na América Latina em soluções de comércio eletrônico B2B. Seu hobby? Assistir anime com os filhos. Possui 2, um de 13 e um de 10 anos. É com muito orgulho e honra que apresentamos Tuco. Bem-vindo ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco. Eu que agradeço. Você estava muito sério, né, pessoal? Eu já não sou tão sério. Olá, pessoal, tudo bem? Tuco aqui, né? Como você mesmo falou, super conector de planejamento, né, de relacionamentos profissionais e negócios. Então, eu percebi em algum momento da vida que ser assim, alegre, divertido, ajuda nas conexões, né? E eu percebi também em algum momento, bem mais para frente, agora mais recente, que é possível capitalizar o network. Então, é isso que eu tenho feito no decorrer do tempo. Com os podcasts, formei muito relacionamento. Com os eventos, também muitos relacionamentos, né? E isso começou, em algum momento, fazer parte também do meu cotidiano profissional através da facilitação de negócios e receitas para as empresas. Acho que é basicamente... Você já falou bastante do resumo aí, eu só estou trazendo um pouco do contexto. Então, obrigado pela sua presença aí. A gente estava falando aqui antes de começar o podcast, quem está nos vendo pelo YouTube, né? Nós estamos aqui com o ator, né, da grande família Tuco aqui, né? Eu falei Lúcio assim, Mauro Filho. Era o Lúcio Mauro Filho, é ele mesmo. Era ele mesmo? Então, aqui nós temos aqui o nosso ator Tuco, né? Você não era uma pessoa assim de fisionomia que a gente não... Né? Eu conheço ele. As agora. pessoas acham que me conhecem de algum lugar, sempre. É. Não, e o engraçado é que assim, quando eu vou fazer palestra, minha palestra eu falo o poder das superconexões para geração de receitas e negócios. Deixando claro, conexões ajudam você monetizar e abrir mais negócios. Conhecer a pessoa certa, né? E principalmente ser alguém, né? Que é aquele doador, né? Que está sempre procurando fazer o bem para os outros também. As coisas vêm através da reciprocidade. Mas quando eu começo minha palestra, eu começo com a música da Grande Família. Né? Então já entro com aquela música. Né? E já começo falando, pessoal, hoje aqui eu vou falar para vocês de uma outra grande família, a grande família do network. Que é assim que eu começo. Eu faço essa associação porque tudo que é palestra você precisa ganhar a empatia do público. E o meu caso, que eu achei que poderia facilitar essa interação inicial, que é importante, foi utilizar essa referência da grande família e usar essa referência do Tuco, que eu já uso há muito tempo. Né? Inclusive nas empresas que eu trabalho, geralmente a minha assinatura de e-mail, tudo é Tuco. Virou padrão. Então fala um pouquinho para nós, né? Você que está aí no mercado há um bom tempo, falando de network, como fazer relações, conexões, enfim. O que aconteceu após aí a pandemia, né? Durante a pandemia teve um shutdown, todo mundo se retraiu, se enclausurou nas casas, e aí, uma vez que a gente vai voltando, né, a uma normalidade de convivência, a gente começa a ver as pessoas relembrando, né, ou dando a importância ou abrindo seus olhos para a importância do network, tanto pessoal quanto corporativo. Né? Então,
um pouquinho para a gente como é que você viu essa mudança. Eu vejo assim, a pandemia ela reduziu o network no sentido de que essa interação mais pessoal que você consegue ter uma conexão emocional. É diferente. Não quer dizer que não aconteceu. Eu mesmo que trabalho também com eventos, eu fiz muito evento online. Então, não à toa hoje, é claro, as pessoas estão um pouco saturadas desses eventos online, né? Até porque agora você pode se reunir presencialmente, mas durante a pandemia, live, webinars, eventos online foi um boom, porque as pessoas sentem sim a necessidade de estar conversando com outras e construindo relacionamentos, mesmo que à distância. Agora, após pandemia, eu acho que esse ano é o ano que eu acho que vai ter mais eventos. Porque todo mundo está querendo fazer um evento, todo mundo está querendo se reencontrar. Eu percebo que está surgindo muitos grupos de network, como você falou. Eu estou lá como diretor do GBG, Global Business Group Network. O que a gente faz? É um grupo de network voltado para middle market. O ponto específico é gerar negócio entre os membros do grupo. Nós fazemos um evento presencial pelo menos uma vez por mês para reunir todo esse pessoal e fomentar negócios. Temos uma plataforma do GBG em que a gente lá dentro faz as postagens das oportunidades de negócio, identifica um match ali, quem oferta e quem quer comprar, porque a gente centralizava muito isso no WhatsApp e agora a gente tem uma ferramenta que vai ser esse meio centralizador, mas com governança, né? Com toda a rastreabilidade e assim por diante. O GBG é um, mas tem vários outros no mercado que inclusive está surgindo muitos agora, da necessidade das pessoas se conectarem e fazerem negócios juntos, porque elas percebem que às vezes a pessoa que está ali do teu lado é uma pessoa que pode ajudar a alavancar o seu negócio, mas a gente precisa ter essa mentalidade intencional de sempre estar identificando as oportunidades de negócio, quer seja no networking casual, você encontrou uma pessoa na casualidade e por acaso você percebe que é alguém que oferece um produto ou um serviço que você precisa, ou ao contrário, ela percebe que você também, e vocês fecham um negócio ali de algo casual ou algo intencional mesmo. E você já ir para os locais sabendo que você vai na intenção de conhecer pessoas, de construir relacionamentos que de forma genuína, reciprocamente, vocês podem se ajudar. Né? E eu percebo que pós-pandemia esse ano está crescendo gigantemente. Né? Eu atuo com uma empresa de eventos também, fazendo muitos eventos, chama W6 Industry Dynamics. Esse ano a gente vai fazer 14 eventos, o ano que vem é 20. Se você falar que o ano tem 12 meses, vai ter meses que a gente vai ter 2 pelo menos ali por mês. Então a gente percebe essa necessidade. A gente vê também que as pessoas estão fazendo muitas imersões internacionais, né? Vira e mexe, você vê, imersão Dubai, imersão Vale do Silício, imersão isso, imersão aquilo. Então isso está crescendo no mundo inteiro. As pessoas querem estar juntas e querem fazer negócios. E o network, eu acho que ele é um meio que esse ano ele vai ter um boom ainda maior. Um ponto que eu queria explorar na questão do network com você é deixa eu tentar contextualizar. A intenção do network. Então, o que eu quero dizer? Você falou bem. O ser humano, na verdade, ele é um ser relacional, é um ser social. Isso é uma característica que nunca mudou. Desde a época tribal, antes de Cristo, até hoje, nós somos seres sociais. Né? E nós precisamos desse contato. E não à toa, a própria... Quem tem depressão e esse tipo de coisa, qual que é um dos sintomas? É querer ficar sozinho. Isolamento. Né? Isolamento. E, muito bem, o que nós começamos a ver no mercado, de uma forma geral, tá? É que a gente começou a se tornar, apesar de ser um ser social, um pouco mais individualista e egoísta, procurando vantagens e benefícios nas relações. E existe uma máxima, né, que bem que você colhe é o bem que você planta, né? Então, a gente não está tendo, numa grande maioria, né, o olhar de eu faço o bem para o próximo de uma forma incondicional, sem esperar nada, e ele, em contrapartida, tem essa reciprocidade de atitude e faz esse bem para mim. Logicamente, quando a gente extrapola esse cenário
o business, né? As empresas, elas tendem a querer o resultado financeiro, né? Não relacionamento, não relação pessoal, mas a relação financeira. Mas eu, pelo menos, acredito que é possível, já que a empresa é um somatório de pessoas, que ela consiga sim os seus resultados de negócio, porém através de relações humanizadas e verdadeiras entre pessoas. E não simplesmente uma relação mecânica e robotizada de entrar em contato com o outro esperando logo o resultado financeiro. E isso é uma zona muito cinzenta, porque quando você fala de networking, né, muitas pessoas estão com a intenção do network para uma vantagem. Sim. E aí a gente vê, né, uma série de livros, são livros, né, infelizmente são livros porque foi publicado, mas assim, eu estava domingo na livraria Cultura, e não vou falar aqui o nome dos livros, mas assim, coisas para você ser egoísta com a sua profissão, com o seu desenvolvimento, para você ser ferradão, né, na vida, assim, coisas que vendem, né, pelo título, né, mercadológico. Eles vendem o egoísmo e o individualismo para crescer. Para crescer, né? E então assim as pessoas estão muito naquilo, ok, então eu vou ler para saber como tirar vantagem para mim de alguma coisa. Então como que você no seu dia a dia consegue despertar nas relações, no networking, esse olhar um pouco mais humano para falar, olha, somos somatórias de dons, de conceitos, de conhecimentos, e sim, a gente pode crescer juntos, uma relação simbiótica positiva, mas sem esse viés egocêntrico. Eu percebo que é muito cultural, né? É por isso que eu falo, o network, ele é um treinamento. Você consegue aprender a fazer o network de forma correta. Você vê no Japão, nos países asiáticos, as pessoas já têm na cultura deles essa iniciativa de servir, de fazer o melhor. Não à toa você vê em jogos, os japoneses ou qualquer outro que seja, tira o lixo, servir, essa é a palavra. Tem a necessidade de servir as pessoas. E o network, ele é muito bem isso. Quando você fala, na minha palestra, quando eu falo o vilão da conexão e o superconector, o super-herói, esse superpoder que todos nós temos, mas a gente não usa corretamente, ele é muito claro. O vilão, ele é individualista, ele pensa sempre nele, ele vai tomar iniciativas para chegar até você, mas tentando sugar e tirar o máximo de proveito sem oferecer nada em troca. O superconector ou o herói, não. Ele vai procurar chegar até você, como ele vai poder te ajudar, de que forma ele pode te servir. Ele vai tentar demonstrar para você que ele é uma pessoa valiosa. Né? Eu até brinco, eu faço a conexão MVP de startups, mas eu uso isso para o network para você se tornar de most valuable person. Você se tornar uma pessoa valiosa frente às outras pessoas. E automaticamente, quando você adquire essa posição de ser alguém valioso, as coisas retornam para você. Mas o mindset de você começar a conversar ou ter relacionamento com as pessoas por interesse, eu não vejo problema na palavra interesse, desde que seja genuína, de forma recíproca. Eu costumo até usar uma referência. A pessoa hoje, se você é casado, a pessoa que você mais valoriza na sua vida, que é a sua esposa ou seu marido, começou por interesse. Né? Só que não foi qualquer tipo de interesse. É aquele interesse que vocês já pensavam. Namorar, casar, ter filhos, formar uma família. Então, esse tipo de interesse genuíno vale muito a pena. No network não é diferente. Você buscar relacionamento com as pessoas de forma genuína, de forma recíproca. A reciprocidade já faz parte do ser humano. Se você entra no elevador, bom dia, a pessoa fala bom dia. Isso é reciprocidade. Algumas, né? Tem umas que você fala bom dia, você fica no vácuo, né? Mas eu falo assim, é intrínseco, às vezes, na pessoa já ter essa associação de retribuir automaticamente. Né? E isso, em qualquer ambiente voltado para a construção de relacionamentos profissionais, isso também acontece. A pessoa se sente na obrigação. Nossa, o Tuco já fez tanto por mim que eu preciso retribuir de alguma forma. E esse é o network genuíno, que você ganha a confiança,
se torna uma pessoa valiosa, automaticamente as coisas vêm sem aquela desconfiança, que a gente sabe também que o brasileiro ele é muito desconfiado, Sim. principalmente mineiro, né? Então você precisa, né, começar dessa forma. Porque o vilão sempre vai ter, isso é claro, tá? Você sempre vai encontrar pessoas que tentam tirar, buscar, tirar proveito, não tem jeito. Mas eu costumo falar, se você faz o network correto, você sempre vai ter um monte de gente passando pela sua vida profissional. Aquele que é vilão, ele vai pegar uma vez e vai sair. Mas aqueles que ficam é que traz resultado. E que muitas vezes você se torna uma pessoa que pode ajudar a alavancar a vida e os negócios das outras pessoas, e o contrário é a mesma coisa, né? Muitas pessoas também vão se tornar as pessoas capazes de alavancar a sua carreira e a sua vida. E essa reciprocidade se aprende. É por isso que é importante a gente identificar, que eu costumo falar do AAA do network na minha palestra, né? O primeiro A, avaliação estratégica, identificar quem são as pessoas que vai estar no evento, como que eu posso me aproximar delas, que tipo de perguntas eu vou fazer para me tornar mais interessante do que interesseiro, e depois como construir esse relacionamento pós o evento. E como se constrói isso? O segundo A, ação, coleta de dados. Né? Você pegar o máximo de informação daquela pessoa, inclusive se necessário anotar, ter meios de comunicação, quer seja um cartão, um tagzinho, alguma coisa que você consiga manter o contato, e usar aquela coleta de dados que você pegou da pessoa para fazer o follow-up. Meu amigo, pô, você tinha me falado que seu filho, né, ganhou a faixa tal de judô, parabéns, tal, como é que tá isso, depois você entra no assunto. Mas é o meio de quebrar o negócio. Teve um amigo meu que ele me contou uma história que eu acho espetacular. Ele sempre tentou entrar em contato com o executivo. Mandava mensagem, ele não respondia, mandava mensagem, não respondia. Uma vez ele viu no Instagram que ele tinha postado uma foto dele com a Harley Davidson. E ele tem uma Harley, ele também é piloto e tal. E o primeiro contato que ele fez com o cara no LinkedIn, fala, meu amigo, tudo bem? Eu vi tua foto, tal, com a Harley. Olha a máquina que eu comprei. Não deu 5 minutos e o cara retornou. Porque a maneira de interação não foi aquela interação egoísta de querer só fazer negócios. Foi algo mais genuíno, que conectou emocionalmente com algo que ambos têm em comum. A partir dali eles começaram a conversar. Então esse interesse, mesmo que, como a gente falou, intencional, o network é intencional. Esse interesse intencional, mas genuíno, sabendo que você pode trazer benefício e o contrário é a mesma coisa, eu acho que é assim que a gente precisa fazer. É o que diversos outros países fazem, que já faz parte da cultura e que a gente brasileiro precisa aprender um pouco mais. É por isso que quando eu falo do AAA, dessa avaliação estratégica de identificar quem está lá, ter ação e os meios para a gente coleta de dados e, por último, se adaptar a tudo que acontece, né? Às vezes eu estou falando com uma pessoa que não faz sentido, eu saio de fininho, vou conversar com outro, né? Ou apresento ela para alguma outra pessoa que eu sei que vai fazer mais sentido do que eu. É você se adaptar a esse tipo de coisa. Então esse é o AAA, é o meio que eu trago algumas ferramentas dentro da palestra para poder a gente colocar em prática, sabendo que o network, a construção de relacionamento, é possível aprender, né? Então é importante a gente identificar como fazer isso. Algumas pessoas são tímidas, como quebrar essa timidez, né? E essas ferramentas vão te ajudar exatamente nisso, para você construir relacionamentos sem que as pessoas te vejam com outros olhos e que vocês consigam mutuamente se ajudar. Você contou um ponto interessante, só para adicionar, sobre a cultura, né? Eu trabalhei muitos anos no setor automotivo e em 2006, um japonês, né, ex-executivo da Toyota, foi contratado pela GM na época, nível mundial, para rodar o mundo como um ombudsman, né? Porque ele havia sido a pessoa que tinha criado o sistema de validação da Toyota. A Toyota naquela época, começo dos anos 2000, havia sido atingido, né, um número 1 de qualidade, né, e vendas no mundo, né? Então, quando se falava qualidade e durabilidade, se lembrava da Toyota. E isso se deve ao fato do processo de validação, de desenvolvimento e validação, e esse senhor, o Tatsuhiko Yoshimura, eu nem sei se ele ainda é vivo hoje, ele foi contratado pela GM, depois daquele período de carência que ele se aposentou da Toyota. Então, o que ele fazia? Ele viajava o mundo
e ele ia conversando com os executivos de diversos departamentos da GM e fazendo autocríticas. E ele uma vez contou um caso para nós em que no Japão existe o Keiretsu. Então, normalmente os fornecedores da montadora são sempre os mesmos, a não ser que ele pese muito na bola, enfim, mas são sempre os mesmos e por muito tempo. E há uma relação de troca, lógico. As duas empresas precisam ter receita, precisam ser lucrativas, mas elas se ajudam. Então, o que acontece? Teve uma conversa com um comprador da Toyota que recebeu cotações de um determinado fornecedor. Ao avaliar o cost breakdown, ele falou para o fornecedor, olha, o seu cálculo está errado. Em vez de, não vou lembrar o número, mas vamos imaginar, em vez de 10%, você tem que colocar 20 e tantos por cento. Porque a matéria-prima está aumentando 20 e tantos por cento. Se você colocar 10%, você vai ter prejuízo. E qual que é o ponto do comprador da Toyota? Se esse fornecedor tem prejuízo, ele vai ter problema de qualidade. Porque o japonês ele vai seguir aquele preço e, logicamente, ele vai ter que reduzir custo lá dentro e vai ter que pode prejudicar a qualidade. E vai prejudicar a Toyota. Então, veja a visão, né, de serviço, né, de servir o outro de uma maneira propositiva, aonde os dois têm uma mesma intenção. E aí ele contou um outro caso, que foi na GM, aonde que ele, na verdade, via os compradores apertando os fornecedores cada vez mais o custo, e assim, com aquele speech bem capitalista extremo. Bom, ele fecha, tem N outros. Então era o gafanhoto, né? O grasshopper. Ele ia, acabava com uma plantação, depois ia na outra plantação, então era assim. Então isso me tocou muito, porque eu acabei naquela época sendo nomeado para implementar essa cultura na América Latina, né? E aprendi muito com ele. E você falou agora das culturas, realmente é isso, né? A gente aqui, talvez a gente seja mais americano, né, do que oriental ou europeu, que já tem, né, uma quantidade de anos no mundo um pouco mais avançada do que nós, né? Não à toa sempre existe aquele termo fora do Brasil, né? O jeitinho brasileiro. O brasileiro ele tenta tirar vantagem em tudo, faz parte da cultura. Mas quando falamos de conexões, né, de comunidades, relacionamentos profissionais, você precisa mudar esse mindset. É por isso que na minha palestra eu falo que você precisa evoluir. Mas eu não falo evolução igual a gente está acostumado, né, dos macacos para o homem, ou esse tipo de coisa. Eu falo evoluir aqui e aqui. Sim. Né? Então é esse tipo de evolução que você precisa ter quando você vai aplicar o networking, principalmente em países latino-americanos que tem esse jeitinho. Né? E não é fácil. Não é fácil. Por isso você precisa meio que evoluir e começar a usar aquilo que você não usa. E por não conseguir, você acha que na parte empresarial, né, a gente então não está num estágio de fluidez de network, ainda há tropeços, ainda não está maduro o suficiente. E o que você recomenda, que eu acho que toda mudança de cultura começa no C-level, né? Como é que você faz essa transformação de mindset? Hoje em dia, assim, qualquer mudança de cultura, você precisa primeiro fazer treinamentos. Isso é o essencial para mostrar como que a gente estava, aonde que a gente quer chegar e quais são os meios que a gente vai utilizar para chegar até lá. Isso eu falo implementação de cultura, de tudo que é relacionado à cultura, não só relacionamentos, mas tudo que envolve cultura. Esse é o modelo padrão que a gente utiliza. O treinamento em si, de você mostrar o antes, durante e depois das empresas que colocam isso em prática. Eu costumo falar que logo mais as empresas elas vão ter uma área específica só de network dentro da empresa. Assim como a gente tem o customer, pós-venda, a gente tem uma área pré ali, né, que o networking, a construção de relacionamento, de você manter contato com potenciais clientes e prospecções, vai ser algo diferenciado. Logo a gente vai achar uma fórmula mágica ali que ajude também nessa parte inicial do cliente, antes dele virar cliente.
né? Como a gente tem com o customer, que muitas empresas fazem isso muito bem. Sim. Né? E eu acho que culturalmente é treinamento, é você treinar para mudar, como eu falei aqui, que né, ninguém muda de um dia para o outro, mas é importante você treinar o máximo possível, porque é algo muito individual. Sim. Né? Então, a conexão emocional é muito individual. Né? Os vendedores hoje, eles têm que utilizar essas ferramentas de network o máximo possível. Né? Eu já vi muitas empresas que às vezes você está falando com uma pessoa e você vê que você não é a pessoa ideal para poder fornecer dentro dos critérios que ela gostaria, de você pegar alguém e indicar uma outra pessoa e fazer essa conexão. Esse é um ponto muito... O cara vai ser grato para você para sempre, entendeu? Exatamente. Só que a gente não tem esse mindset, por isso que precisa mudar. E eu acho que os vendedores, hoje em dia, todos precisam ter esse mindset de servir, de sempre tentar ajudar. Agora não sou eu, mas eu vou facilitar que um outro fornecedor, alguém, traga o melhor que para você quer. Depois esse cliente vai ser extremamente grato e vai querer ser recíproco. Quando a gente fala de vendedor, né, a gente procura, né, na nossa empresa falar para os nossos, a gente chama de executivos de negócio. Por quê? Não business, né? Não business, mas assim, de negócio num amplo espectro. Porque assim, o que é um comercial, na verdade? Ele é uma pessoa que mostra uma oportunidade para resolver um problema. Uhum. Então, a conexão ocorre quando você entende a dor do outro, certo? E aí, a gente, ao entender a dor do outro, um passo antes, perdão, para entender a dor do outro, a pessoa precisa se abrir. E aí você tocou um ponto, uma dica muito legal aqui para quem nos ouve, né? Que é achar interesses comuns para você criar aquele vínculo emocional. Uhum. E aí sim a pessoa se abrir para contar o que ela sofre, o que dói nela. E aí sim, aí o comercial vai conseguir, então, dentro do seu leque de soluções, do seu portfólio de produtos e serviços, apresentar aquilo que melhor resolve aquela dor. E Né? às vezes a dor que você vai resolver, às vezes não é o teu produto. Sim. Ou o teu serviço. E você também tomar a iniciativa de ser o meio para poder oferecer algo que ele quer naquele momento. Nesse momento não sou eu, mas eu tenho certeza que em algum momento será, e o cara com certeza vai ser recíproco e vir falar com você em algum momento. Quando você fala isso nas palestras, como que é a cara das pessoas? Não, as pessoas assim, elas sempre nas palestras elas entendem muito o poder que isso tem. Né? Hoje em dia, se você for ver, a maioria das startups de mercado cresceu como? Conexões, network. Há uma conexão aqui, outra ali, que vão fazendo com que elas conheçam pessoas e essas pessoas ajudem essa startup a crescer. Muitas empresas hoje também é no mesmo formato. Os maiores vendedores são aqueles que entendem desse poder da conexão, né? Que faz realmente, coloca em prática essas premissas de conexão emocional para fechamento de negócios. Não à toa hoje eu consigo capitalizar o meu networking, capitalizar minhas conexões e minha influência. Por quê? Eu tenho um podcast há 5 anos, entrevistei muita gente. Eu trabalho com eventos. Como eu falei, todo mês tem um monte de evento. Cada evento tem muitos palestrantes, grandes executivos de grandes empresas do Brasil. Então, na grande maioria das empresas, principalmente na região de São Paulo, eu conheço alguém. E aquelas empresas que querem chegar nessas outras empresas, tu que me ajuda, você como meio que como um representante, traz negócios ou facilita uma prospecção, né? E eu consigo fazer isso, mas isso foi pouco tempo que eu comecei a perceber que também era possível capitalizar as conexões que eu tenho. Né? E se é possível, porque você virou um ativo, né? Sim, você sim. tem um network amplo, e é isso que eu tenho feito. E as empresas, elas precisam, se eu como pessoa já faz diferente, imagina uma empresa que tem uma cultura onde todas as pessoas, os vendedores e todos os funcionários atuam nesse contexto de conexão e reciprocidade. Perfeito. A tendência de você crescer é muito maior. Perfeito. Se você deseja acessar um canal sobre casas inteligentes com apresentação de dispositivos que tornam seu dia a dia mais fácil, dicas de automação,
explicações como tornar sua casa mais digital e ter acesso a tutoriais e muito mais, acesse Makers Vault no YouTube. É tudo junto. Makers Vault, o segredo dos fabricantes, o canal para aprender e se desenvolver. E fala um pouquinho das pessoas, né? Então, a gente estava falando muito, né, do network corporativo, pessoas que compõem a comunidade corporativa. Agora vamos pensar um pouco mais no indivíduo, né? E aí você tem o seu livro Passos para o Sucesso na Busca do Emprego Ideal. Então, primeiro, o que é emprego ideal? Como é que você ajuda as pessoas a definir para elas o que é o emprego ideal? E segundo, os passos para que ela possa seguir o seu sonho. Eu percebo assim, quando eu escrevi esse livro, foi numa época em que, em 2016, eu fiz uma cirurgia de hérnia de disco. E tirou o camão, foi ótima a cirurgia. Só que eu entrei para a estatística das pessoas que teve a perfuração lá do local que sai aquele líquido da espinha. Então começou a vazar, que eles chamam de fístula. Começou a vazar esse líquido, se eu ficava em pé, faltava líquido na cabeça. Aí me dava dor de cabeça aguda, eu vomitava. Eu deitava, estabilizava. Então eu fiquei meio que de cama durante um pouco mais de 2 meses. E durante esse período eu vou fazer o quê? Aí tudo isso começou porque aí nesse período eu fiz o meu site, o guiacorporativo.com.br, que evoluiu para o podcast, que é o GuiaCast, que evoluiu para todas as outras coisas que eu faço até hoje. Só que durante esse período também eu fiz esse livro. Porque eu identifiquei que para mim sempre foi muito fácil me recolocar. Aí eu procurei entender o que eu faço de diferente. Que vira e mexe eu saio da empresa, em 1, 2 meses eu já estou em outro. Aí eu comecei a colocar isso no papel. O que eu faço de diferente? O primeiro pensamento que eu tinha era deixar claro para as pessoas que não é somente a empresa que escolhe o funcionário. O funcionário também escolhe a empresa. Por isso que eu coloquei lá, emprego ideal. O emprego ideal é aquele emprego que você também escolhe, não só você é escolhido, né? Você tem a iniciativa de falar, aqui é um emprego que vai fazer a diferença. Se você tem várias propostas, você escolhe exatamente aquela que melhor se adequa à sua ambição profissional. E aí eu fiz esse livro, escrevi, comecei a colocar em prática. O que eu faço diferente? Lá eu comecei a colocar como que você escreve um CV, um currículo, técnicas, perguntas e respostas, as principais perguntas, as principais respostas, vestimenta, deixando claro que você, a partir do momento que você chega para fazer a entrevista, você já começa a ser avaliado desde o momento que você entra, desde a recepção. Se você se atrasa, liga, né, e avisa, aconteceu alguma coisa, aconteceu um imprevisto, né? Então eu comecei a colocar tudo que acontece, principais sites para você procurar emprego, né, que antigamente eu sou da época que a gente entregava o currículo lá na agência. Sim. Então, mas na época que eu fiz o livro, não, eu trouxe os principais sites para que a gente conseguisse. Falei muito do LinkedIn, eu acho que é um meio que facilita bastante esse modelo de conexão e networking. Sim. Então eu comecei a colocar lá diversas ferramentas para que isso acontecesse. Dinâmica em grupo, antigamente era muito comum, né? Então como você se destacar dentro de uma dinâmica, e comecei a trazer todas essas ferramentas que para mim era comum, mas que eu não sabia que não era comum para outras pessoas. Por isso que eu resolvi escrever esse livro e ajudar, inspirando a mim mesmo na minha carreira profissional, colocando o que eu colocava em prática que era diferente, que eu poderia ajudar outras pessoas. Ser um guia. Eu até falo, o meu site hoje chama Guia Corporativo, o meu podcast chama GuiaCast, porque lá atrás eu falo muito do poder do network, mas principalmente do network que potencializam vidas, né, não só negócios e receitas, porque eu cheguei da Bahia em 2004, 1º de maio, dia da morte do Senna. 1994, 1º de maio da morte do Senna. Eu vim naquela leva de pessoas que buscavam uma vida melhor aqui em São Paulo. Era muito comum antigamente, as famílias que vinham para cá. E aí, a partir daí, eu até falo na minha palestra, o Senna ele perdeu a vida naquele momento, né, um ídolo, mas foi nesse momento também que eu nasci para o meio corporativo, que comecei a trabalhar, comecei a ter ambição. E foi nesse momento em que eu tive uma conexão, potencializou a minha vida, né? Eu entrei para uma empresa que eu já sabia Excel, desde o Excel ali ele já foi favorável ali para mim, eu conhecia bastante. E nessa empresa, que era uma metalúrgica, o pessoal perdia muito dedo, muita membro ali, porque era ferramentas rústicas, eu via muito acidente, e eu não queria passar por aquilo, então eu usava já o relacionamento, já esse, né,
o que eu fazia com o próprio Excel, criar os indicadores, mostrar para as pessoas que eu era diferente. Apareceu alguém que falou, pô, Tuco, você tem potencial, faz isso, faz aquilo, faz faculdade, a empresa paga 50%, só que para mim, que viam de um ambiente diferente, né, de restrição, faculdade nunca passou pela minha cabeça, não fazia parte do nosso cotidiano, nem de parentes, ninguém que era do nosso cotidiano. Aí foi essa pessoa que potencializou, falou, faz isso, faz aquilo. Automaticamente eu comecei a fazer faculdade, comecei a fazer network agora interno na empresa, falando para todo mundo que eu fazia logística. Acho que a empresa inteira sabia que eu fazia logística, porque eu me posicionava dessa forma. Apareceu uma oportunidade, eu comecei a fazer logística, a oportunidade na logística, comecei a trabalhar no PCP e fiquei nessa empresa 8 anos. Foi essa empresa que me proporcionou fazer logística, depois fazer pós-graduação, MBA, e tudo por causa de uma conexão. E foi a pessoa que viu o valor ali naquilo que eu fazia, potencializou, viu que eu tinha potencial e ajudou a crescer. Então, uma conexão, muitas vezes pode fazer a diferença, assim como fez na minha vida. E tudo que eu fiz depois foi graças a isso que aconteceu comigo, que eu criei o site replicando o guia que eu tive, querendo ser o guia para outras pessoas, que virou podcast e que virou diversas outras coisas, né? Então, é importante a gente notar também dentro das empresas. Muita gente fala, eu tive um mentor aqui, eu tive um mentor, eu tive um guia, esse tipo de coisa. Isso é o poder da conexão. Sim. Se você não se posiciona como alguém que pode também ajudar e ser ajudado, né, isso não vai acontecer no seu caso, né? E é muito bom você passar pelos locais e ter alguém lá na frente que fala, Tuco, foi você que me ajudou. Putz, isso não tem preço, né? Exatamente. E uma pergunta, né? Essa pessoa aí que te ajudou nessa empresa, ela é viva ainda? É viva. Você conversa com ela ainda? Não converso como gostaria, mas um tempo atrás, pelo Facebook, eu mandei uma mensagem para ele agradecendo. Né? Mandei, foi graças a você que isso aconteceu, foi graças a você. Foi ao ver o seu exemplo que eu comecei a ter ambição, assim, de querer ser alguém melhor, né? Diferente daquele ambiente que eu vivia. E as coisas começaram a acontecer. Eu mandei essa mensagem para ele, ele agradeceu até hoje. Eu acho que ele não é tão velho assim como eu, né? Até porque, como eu falo, eu comecei a trabalhar nessa metalúrgica, ele já era supervisor de logística, e eu era da operação. A gente, eu acho que tem uma idade bem parecida. Tá. Mas porque é aquilo que eu te falei, né? Eu vinha de um período com menos oportunidade, cheguei aqui, comecei a trabalhar no Santa Luzia ali da Lorena como empacotador, e fui fazer outras coisas, até que cheguei nessa empresa e as coisas foram começando a mudar. Legal. Mas parte disso é você ter esse mindset de ajudar, esse mindset de conexão, esse mindset de se posicionar como alguém que seja, como a gente fala, valioso. Sim. Aquele MVP que eu te falei, the most valuable person. Se você não se posiciona assim, as pessoas também não vão te ver dessa forma. E as oportunidades que talvez cheguem até você é menor. Por isso que é importante você transitar nesse meio do network, ajudando e sendo ajudado. E como que você dosa a questão da vaidade? Porque eu entendo, né, tentando trazer em outras palavras, né, você tem uma autoestima e uma autoconfiança, né, muito robusta, muito sólida. Então, se você não se valoriza no sentido de não ter uma autoconfiança, saber do que você é capaz, do seu potencial, e não se mostrar no bom sentido, se posicionar para o mundo, logicamente, ninguém vai saber do seu potencial, das suas vontades, né, da onde você quer ir. Uma vez que você vai galgando passos e subindo, né, nas suas aspirações profissionais e pessoais, existe uma tendência natural da soberba e da vaidade começar a aflorar e você não dar a importância real às pessoas, né? Aquilo que a gente estava falando no começo do podcast, e acabar usando elas como meios para um fim seu, não como pessoas que juntas Se no tornar o seu vilão. caminho, juntas no seu caminho possam crescer de maneira em conjunto. Como você dosa isso na sua vida? Qual é o que você faz
que você aplica de antídoto para você, para que você segure a vaidade, o orgulho e se mantenha uma pessoa humana, uma pessoa com interesses verdadeiros? Eu acho que tem 2 pontos aí que eu costumo, pelo menos é o que funciona para mim. Dentro da minha apresentação, eu tenho um acrônimo lá, networking, e cada um tem um significado. O primeiro N que eu coloco, pessoal, quando vocês vão trabalhar com conexão, relacionamento, eu acho que o primeiro N que você precisa aplicar na tua vida é networked with God, conectado com Deus. Eu acho que quando você tem esses princípios, né, você aplica, você segue, você entende a todo momento aqueles princípios positivos e não os negativos estão entrando ali diretamente no seu pensamento, no seu meio de ser, você começa a se autodosar automaticamente. O segundo ponto que eu costumo falar também é que é o G final, é o grupo de pessoas que você se associa. A partir do momento que você identifica que a associação, que texto bíblico está lá, mais associações estragam hábitos úteis. Uhum. Então, dependendo do grupo de pessoas que você se associa, se são também pessoas, né, tementes, pessoas que estão sempre ali procurando fazer o bem, pessoas... Eu vou participar, por exemplo, de um evento agora, dia 12, Vida Abundante. Quem está organizando? Carlos Wizard. É um evento solidário em que tudo vai ser revertido para o Edu Lira do Gerando Falcões. Uhum. E ali vai ter diversas palestras, Então, as pessoas que você se associam, automaticamente são as pessoas que vão te ajudar a suprimir o seu ego. Porque eles estão sempre buscando fazer o bem, não importa quem. Então, se você se mantém nesse ambiente, o seu ego, essas qualidades negativas são suprimidas. Uhum. Acho que esse é um ponto importante. Agora, se você se associa com pessoas que a todo momento estão na internet, mostrando o meu carrão, mostrando isso, pessoas que a gente sabe que muitas vezes mostram aquilo que às vezes nem é dele. Se você está nesse princípio, você acaba inflando ainda mais seu ego, querendo ser às vezes mais do que você é, e para suprir aquela necessidade você vai buscar tirar as vantagens das pessoas. Eu percebo que isso acontece muito hoje em dia. Eu conheço, inclusive, pessoas que se portam na internet de um jeito e eu sei que não é, né? Elas, porque o que é? Um personagem. é um personagem, né? Inclusive, muitas coisas que a pessoa coloca lá no carrão, às vezes o carro não é dela. Uma viagem de avião, não é? Não é, entendeu? Então, assim, essas associações, primeiro N, né, que work with God, e o último G é o grupo de pessoas que você se associa, eu acho que faz a diferença dentro do contexto do network inteiro do acrônimo, né? Para você suprimir essas qualidades negativas e simplesmente potencializar essas qualidades positivas, que aí você consegue sempre ser recíproco, dar mais, tendo mais felicidade em dar do que receber, e automaticamente as outras coisas serão acrescentadas. O povo baiano é um povo de muita fé, né? Sim. Pô, minha mãe, ela mandou mensagem aqui, daqui a pouco eu não ouvi ainda porque eu estava ali com você, mas ela já começa, oi meu filhinho, inclusive eu já falei que em uma palestra, eu não fiz ainda, eu vou colocar uma mensagem da minha mãe no microfone, assim, ó, para o pessoal ouvir, porque a minha palestra eu faço muita associação com a minha mãe. Sim. Né? Porque quando eu falo que eu cheguei em São Paulo, tem uma história muito antes disso, que a minha mãe, minha heroína, que sempre teve aquele sorrisão, que apesar das nossas dificuldades, eu até brinco, eu tive 3 empregos na infância quando eu era 10, 11, 12, 13 anos. Eu era engraxate, eu vendia picolé e eu era guarda-mirim na cidade. Né? Eu não era o Július lá do Everybody Hates Chris, né? Que tinha 3 empregos, mas já jovem eu estava ali. Por quê? Eu queria ser um agente potencializador da minha família. E quem ajudava a gente a manter a sanidade, apesar das dificuldades? Minha mãe. Então eu trago um pouco dessa história da minha mãe, minha heroína, que a gente tinha 4 irmãos, uma irmã com paralisia infantil. A partir do momento que ela morreu com 15 anos, que paralisia infantil era totalmente dependente, minha mãe pegou os 3 filhos, fez seu networking ali, pediu uma graninha ali emprestado, veio para São Paulo, que meu pai estava aqui trabalhando, sem avisar ninguém, nem meu pai, e chegou, simplesmente bateu na porta e a gente chegou em São Paulo. E foi a partir desse momento que a minha vida mudou. Se ela não tivesse feito isso, talvez a gente estivesse lá na Bahia ainda, os mesmos tipos de necessidades, né? Mas não, ela foi uma heroína, simplesmente falou, não vou deixar meus filhos passar mais por isso. Pegou todo mundo, trouxe para São Paulo, não avisou para ninguém, chegou aí. Meu pai não poderia falar para a gente voltar, porque eu acho que nem o dinheiro para voltar a gente tinha mais, né? E foi a partir desse momento que a gente começou a trabalhar, a estudar e ter outras oportunidades. Então eu trago muito dessa heroína da minha mãe também na minha palestra.
Legal. E no final eu encerro com uma foto dela. Eu quero logo mais também, você falou dessa parte religiosa, minha mãe sempre, toda a mensagem que ela fala é: oi, meu filho, tudo bem? Deus te abençoe e tal, e isso, tenho muito orgulho de você, sempre me elogiando. Te amo, coisa que a gente não costumava falar muito, mas acho que depois que ela tá ficando velha, e eu também, É. esse apego emocional da gente não só demonstrar com ações, mas com palavras. Sim. E na minha palestra, eu falo que a minha mãe, ela passou por um momento ruim de depressão durante a pandemia, e a gente foi lá buscar ela. Eu descobri num dia que ela estava ruim, no outro a gente foi lá buscar. Eu trouxe ela para cá, para São Paulo. Uma semana, 2 semaninhas ali com meus filhos, né, os netos. Passou. Então a gente percebeu que ela estava com esse apego emocional que causou depressão e as coisas mudaram. E minha mãe, ela fala depois ali que o Super Tuco, né, ali meio que como um super-herói. Por isso que na minha palestra eu associo muito essa parte de associações a super. Meio que o Super Tuco literalmente voou até a Bahia, né, de avião, no caso. Pegou ela no colo, trouxe para São Paulo e cuidou da saúde dela. Então eu conto um pouco dessa história da minha mãe, e minha mãe ela é muito presente dentro da minha palestra. E um dia eu vou encerrar com essa mensagem que ela sempre manda para mim aí toda semana, falando, né, com todo esse amor e esse carinho que ela demonstra. Hoje voltou para Bahia? Tá lá, se aposentou, os dois voltaram para É. Bahia, agora tá lá, né? Mas essa história é super bacana porque mostra que o sonho que eu tinha lá atrás de ser aquele agente transformador, eu consegui muito depois, né, depois de tanto esforço, mas fazer a diferença para ela, porque eu falo na palestra que minha irmã morreu, minha mãe, que era o nosso sorriso transformador, que fazia a gente superar as adversidades, meio que perdeu esse sorriso. E eu, quando era jovem, eu queria trazer esse sorriso de volta, né? E foi através desses trabalhos, depois de adultos, que eu pude trazer esse sorriso de volta, né? Cuidando dela e ajudando ela a recuperar a saúde juntamente com a família. Então tem bastante coisa bacana aí nessa parte de conexões que a gente consegue trazer familiar para outras pessoas. Às vezes uma conexão te torna muito mais próximo de alguém do que alguém da sua própria família. Sim. Né? Então, aquele cara que é o Alessandro Souza, que potencializou minha vida lá atrás, é alguém que eu nunca vou esquecer o nome. É alguém que eu vou carregar até o resto da minha vida, porque foi a pessoa que acreditou e fez a diferença na minha. E é alguém que, o dia que eu puder fazer o que for por ele, eu faço. Né? Então, é esse tipo de conexão que a gente tem que procurar cultivar para que a gente tenha o ego controlado, para que a gente tenha boas qualidades, colocando aí no mercado e oferecendo nossos serviços, sabendo que de forma recíproca a gente não vai tanto dar, mas também vai receber. Uma das coisas que eu, para complementar aí a sua explicação, eu aprendi na vida foi o seguinte: eu, desde pequeno, curtia artes marciais, né? Então, 6 anos eu já vendo o filme do Bruce Lee. Uhum. Tinha uma revista, pôster, que chamava Kung Fu. Então era uma revista pôster que você abria... Até antes de você continuar, meu irmão, ele é um ano mais velho, ele é professor, faixa preta de Kung Fu no Instituto de Kung Fu Shaolin, aqui em São Paulo. Então vamos nos conectar, porque eu sou mestre de Kung Fu aí, hoje. Então o ano que vem fará 30 anos de prática de Kung Fu. E eu comecei com meu irmão, né? A gente começou a treinar junto ali, só que em determinado momento eu parei, ele continuou fazendo e hoje ele dá aula. Então. Ele fala, acho que até faixa preta primeiro Dan, não sei se é Dan que ele chama. O Kung Fu ele tem os estilos, né? São vários estilos. O dele é o né? Louva-a-Deus. Louva-a-Deus. Eu sou formado em Louva-a-Deus também, só que também tem N Louva-a-Deus. Tem que ver qual linhagem. E eu sempre tive a mentalidade, assim, ou a vontade de ter aquele mestre, tipo o Daniel San com o Sr. Miyagi, que iria te ensinar, te orientar, né? Te ensinar não só a parte marcial, mas também a parte existencial. Né? E então comecei a treinar, né, com 14 para 15 anos, e eu tive 3 mestres. Né? Então foram os 3 estilos de Kung Fu que eu aprendi e me formei. Né? Hoje o meu terceiro mestre, que é o estilo que eu represento, que é o 21, ele fica nos Estados Unidos. Né? E de todo esse tempo nas artes marciais, o que eu aprendi, né? E isso depois eu extrapolei para a vida profissional também. Você não vai ter aquela pessoa
que vai te pegar pela mão e vai te ensinar a ser como o Sr. Miyagi fez com o Daniel San, que era meu sonho encontrar aquela figura. Mas, das atitudes dessas pessoas, seja com você, seja com o próximo, você vai aprender aquilo que você acha que é importante você copiar e aquilo que você acha que é importante evitar. Sim. Né? Então, toda a relação interpessoal, toda conexão tem o seu lado positivo e tem o seu lado que também é positivo, eu falo, mas que não é bom para você, para a sua existência, para o seu ser, para o seu interior. Então, muitas vezes, as pessoas, elas têm ídolos, né? E querem ser como aquele ídolo. Eu sempre falo, cuidado. Você tem que ter referências, não ídolos. Porque a partir do momento que você tem essa referência, você vai fazer esse discernimento entre aquilo que você acha que é importante para você, que casa para você, como modelo de vida, e aquilo que aquela pessoa, apesar de ser uma referência, faz, mas não é compatível com o seu ser. Sim. Né? E aí eu dou um exemplo, o meu segundo mestre, de um determinado estilo, ele me curou com acupuntura de uma tendinite muito, muito forte no punho direito. Que naquela época, os médicos queriam operar, cortar o meu tendão, enfim, e eu estava relutante, e eu fui aprender, eu fiz acupuntura com ele me sarou, nem conhecia acupuntura, isso há mais de 20 anos atrás, o que era acupuntura, hoje a gente já conhece, e aí depois até fui na Associação de Medicina Chinesa do Brasil, me formei acupunturista também, para aprender aquilo que me salvou. Então ele tinha N qualidades, mas eu lembro que uma delas eu não trouxe para mim, foi a questão do dinheiro, porque para mim dinheiro seria consequência de um trabalho, não de explorar em tudo que você, como meu discípulo, faz, eu tenho que ter um percentual. Então isso no meu modelo não casou, mas eu aprendi também. Mas era uma referência. Então eu sempre dou esse exemplo. Então você tem referências, vai ter coisas que elas vão fazer que você, e por ser referências, são mais coisas positivas para você do que não, mas você tem que fazer esse discernimento. Né? Sim. É uma coisa simples. Quem para são mim, suas referências? que me incomoda, por exemplo. Eu raramente eu chego atrasado nos lugares. Porque eu odeio ser deixado esperando. Mas é incontrolável, me incomoda mesmo. Mesmo quando eu tento... Antigamente eu lembro, quando eu pegava ônibus, só de ficar no ponto de ônibus aguardando o ônibus que demorava, eu ficava louco, perdia a paciência. Então, isso eu não faço. Isso é algo simples que pra mim eu fico maluco, assim. Me deixar esperando é uma coisa simples que, putz. Eu conheço pessoas que é normal, mas, meu Deus. Quer me fazer perder a paciência, me deixa esperando. Somos dois. Eu lembro que quando eu comecei a viajar para os Estados Unidos, ainda trabalhando pela GM, e eu sou igual você, muito pontual, tal, não sei o que, eu sempre chego um pouco antes. Eventualmente, se acontece alguma desgraça, eu aviso, né? Mas é raro, tá? Porque eu sempre procuro chegar antes. O americano falou para mim, primeiro estranhou que eu já estava lá quando ele chegou para a reunião. Primeira viagem internacional minha, né? Reunião lá na Detroit. Depois, ele falou assim para mim, bom, então amanhã a gente se encontra às 10 horas? Aí eu, 10 horas. Aí ele falou assim, 10 horas, USA time or Brazilian time? Aí eu, por quê? Ele tava falando assim, era 10 horas Brazilian time, ele ia chegar 10h15, 10h20, né? Falei assim, não, aqui eu entendi a piadinha, eu falei, não, aqui eu não falei nem USA time, nem Brazilian time, eu falei, é London time, eu sou britânico nos horários. Aí ele deu risada, então. E quem são suas referências? Assim, eu dentro da minha
da minha vida, assim, como eu falei até, referência, eu tenho muito a minha própria mãe, não é? Sim, Ninguém nem externo, assim, que até hoje tá aí, né? Minha mãe tem o quê? Ela é de 47, 75, ela tá por aí. Né? Meu pai é de 48, tem um ano mais velho, Bahia, aposentado. Então, minha mãe sozinha, meu pai sempre viajava, então ele ficava 6 meses em São Paulo, 6 meses em casa, 6 meses em São Paulo, 6 meses em casa. Esse mês que ele estava viajando, trabalhando, naquela época era muito mais fácil arrumar emprego, ele fala que você chegava no aeroporto e já tinha as plaquinhas das pessoas querendo te contratar, antigamente, lá atrás. Né? Por isso que tinha essas pessoas, muitas que vinham trabalhar em São Paulo, exatamente. Então, e a minha mãe ficava, imagina, 4 filhos, uma com paralisia infantil totalmente dependente, com nossas limitações, né, dentro do contexto daquilo que a gente vivia, e ela ali, com 4 filhos, não reclamava, fazia de tudo, né, então a minha mãe sempre foi o meu porto seguro em tudo que eu fiz, e até hoje ela ainda é, né, então ela sempre foi minha referência para isso, né, eu nunca fui de ter alguém assim que eu idolatre, assim, externamente, não, eu sempre fui, o pessoal da minha própria família mesmo, são as pessoas que eu vejo que tem ali assim como eu, vai atrás dos objetivos, né? Vai atrás das possibilidades, vai atrás de mudar a realidade, quer que seja que você tenha, né? E eu não fui diferente. Eu lembro da minha época, quando eu estava nessa empresa que eu te falei, que eu fui potencializado ali, meio que... Claro que grande parte disso foi eu também agi, né? Não foi só... né? Mas eu fazia o quê? Faculdade, trabalhava, era recém-casado, já tinha um filho. Eu falo que meu filho mais velho, ele só me via de final de semana. Né? Então, todas as necessidades que eu precisei passar, ou privações, eu passei pensando nesse benefício para minha família, usando como referência todo o esforço que aquela minha mãe também me passou. E o sonho que eu tinha de trazer aquele sorriso de volta, e o sonho que eu tinha de ser o agente transformador da minha vida. Tanto que eu falo, eu fui uma das poucas pessoas lá atrás que fez faculdade na minha família. Sim. Então, assim, e as minhas referências nunca foram pessoas muito elaboradas, até porque eu não tinha acesso a essas pessoas nessa época. Entendi. Né? O meu acesso era ali das pessoas daqui e tal. Né? E agora eu estou tentando, né, nesse crescimento, como a gente falou, né, de você se associar com pessoas que também têm esse mesmo viés de crescimento, de ajuda mútua. Por isso que eu vou estar nesse evento Vida Abundante com o Carlos Wizard, e tudo que ele faz ali é muito voltado para a solidariedade, né? Tem muito relacionado a essa parte de ter Deus ali na mente e no coração, e tudo que eu tenho feito é exatamente isso, para me proteger exatamente desse ego, né, que a gente vê que acontece muito e que as redes sociais refletem essa parte negativa também. E por isso que eu não sei se alguém que eu não conheço eu poderia usar como referência de ser um ídolo. Perfeito. Até porque eu não sei o que é que essas pessoas às vezes aparentam ser e o que é que esconde lá por trás. Muito bom. Bom, meu amigo, a conversa fluiu aqui, né? A gente está chegando no final. E normalmente a gente finaliza a nossa conversa com 3 perguntas que você pode contar um caos ou uma frase, enfim, o que vier na sua cabeça para você nos explicar. Então, primeiro qual foi o seu momento mais positivo, de maior conquista na sua trajetória? Eu vi uma frase recentemente que as pessoas falam, foi perguntada acho que por um grande executivo internacional, o que é o sucesso para ele. E ele explicou dessa forma: o sucesso para mim é ter os seus filhos querendo ficar com você depois de adulto. Aí eu olhei para aquilo e falei, nossa, isso é profundo, né? Porque geralmente os filhos depois de adulto que se casam e tal, formam suas próprias famílias, criam o seu círculo familiar, e os pais ficam meio que ali afastados, né? Sim, sim. E ele falou que no caso dele não, a felicidade é ter os filhos querendo estar com ele, Não por perto dele, obrigação. não por obrigação, mas após ficar adulto. E isso para mim reflete super bem. É por isso que eu familiarmente também eu tenho 2 filhos, meu mais velho tá com 13 anos, tô bravo que ele já tá da minha altura, eu não queria que isso acontecesse, né? Muito jovem, então ele vai passar de mim muito rápido ali de altura. Eu até brinco pra ele, se ficar mais alto que eu, não entra em casa. Aí ele fala, não, mas eu entro abaixado, pai. Então, essa parte familiar, por mais que eu precise, às vezes, dar mais tempo, dedicar. Pós-pandemia, eu trabalhando de casa, eu tenho muito mais tempo para estar com eles, né? Então, eu acho que a parte da família, né, é o que tem sido mais referência para mim,
né? Não à toa, minha mãe foi uma referência, agora a família que eu tive a sorte de formar e de encontrar também, eu fui abençoado em relação a isso, né? E eu espero, por isso que eu te falei, né? Qual é o seu hobby? Né? Assistir anime com meus meninos. Porque o meu filho mais novo me cobrou essa semana, pô pai, a gente estava assistindo aquele anime, quando que a gente vai ter o tempo papai e filhinho aí pra gente voltar a assistir novamente? Bacana. Então, eu poder proporcionar esse tipo de momento para eles, né, me reenergizar de tudo que a gente passa aí profissionalmente, voltando para casa, para mim é muito importante. E na sua carreira, aquele momento de maior aprendizado, que você olha para trás, nunca no sentido de se culpar, porque cada um faz aquilo que pode fazer no momento da sua vida, né? Hoje, lógico, se a gente avaliar o que a gente fazia há 10 anos atrás, a gente falou, nossa, como a gente era bobo, né? Fazia isso, fazia aquilo, poderia ter feito. Mas não no sentido de culpa, mas pela sua maturidade, sua experiência hoje, você olha para trás e fala, puxa, poderia ter feito diferente. Qual o caso que você... Nossa, eu já passei por tanta coisa. Eu já tive época em que eu tive 4 empregos num ano. Depois que eu fiquei 8 anos nessa empresa, né? Você foi pulando. Eu falei assim, agora eu vou escolher. Não à toa o livro lá, eu escrevi, né? Que você também escolhe a empresa que você trabalha. Não só a empresa que te escolhe. Então eu passei por 4 empresas no ano, exatamente, colocando em prática tudo aquilo que eu escrevi, mas principalmente sabendo que se a empresa ela não tinha o perfil adequado que para mim estava bom, eu ia sair. Eu passei por isso, em um ano eu passei por 4 empresas, né? E não me arrependo. Se você fala em relação a arrependimento, né? Esse tipo de coisa, né? Eu percebo que assim, hoje, como eu te falei da parte de networking, você sempre vai ter aquelas pessoas que buscam sugar. Os vilões sempre vai passar na sua vida, né? E eu já tive também, já passei por isso. O meu arrependimento, eu acho, se eu pudesse citar, foi um projeto recente que eu tive, né? Em que eu tive com outra pessoa ali, que ela montou um negócio, e que para mim, eu saí com a mão na frente e outra atrás ali, eu meio que me senti traído, né? Independente dos pontos de vista, ele tem o dele, eu tenho o meu. Eu acho que eu tomei uma decisão ali de abandonar vários outros projetos, várias outras coisas que eu tinha acreditando nisso. E as coisas não foram para frente da maneira que eu gostaria. E eu meio que saí prejudicado aí nessa história. E foi esse arrependimento de ter aceitado esse tipo de coisa que eu acho que hoje eu poderia ter evitado. Porque se for ruim não só para mim, mas para a família inteira. Entendi. Né? Porque houve reflexos Sim. posteriores que hoje já foram totalmente zerados. Não só amenizados, né? Mas zerados mesmo. Mas se eu pudesse escolher alguma coisa, eu escolheria não passar por esse momento e nem deixar isso respingar na própria família. E por fim, como você define o seu propósito atual de vida e o seu propósito profissional, ou é a mesma coisa? Eu acho que é seguindo o mesmo caminho que eu já estou fazendo, né? Eu tive um guia, criei meu site, o podcast, para também ser um guia, e daqui para frente eu quero continuar talvez sendo esse guia, né, de ajudar outras pessoas, de ajudar as pessoas a entenderem o poder das conexões do network, como isso me ajudou, e eu ser esse guia também para diversas outras pessoas que talvez tenham dificuldade profissional, pessoal, em qualquer tipo de segmento. Então, se eu puder me tornar uma referência que ajuda os outros, eu quero me tornar, eu vou ser. Então, os meus projetos eles vão sempre girar em torno disso, né? Meu trabalho é o quê? Network e construção de relacionamentos. Palestra, network e construção de relacionamentos. No meu podcast eu também falo muito sobre network e construção de relacionamentos. Por isso que hoje eu participo de diversos grupos de network e construção de relacionamentos. Então eu acho que daqui para frente o ponto em questão é exatamente isso. Eu costumo falar que o network ele é a nova aposentadoria. Porque quanto mais pessoas você conhece, mais negócios você faz, menos lá na frente você vai precisar se preocupar em se aposentar, porque você já vai ter toda uma estrutura muito melhor. Então, o network hoje eu acho que é a nova aposentadoria e eu quero seguir nesse caminho, me aposentando bem, com certeza, colocando isso em prática, mas também sendo recíproco e sendo o guia para outras pessoas que querem também, precisa do empurrãozinho, assim como eu tive lá atrás. Legal, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, essa conversa gostosa. Com certeza que mantivemos um relacionamento, um networking. Sim. Com muitos pontos de convergência e espero a gente manter esse nosso relacionamento aí daqui para frente, tá bom? Excelente, meu amigo. Conta comigo. Se quiser
Pessoal que quiser conhecer um pouco mais aí do trabalho que eu faço, é só entrar no meu Instagram, que é o mais conhecido aí, é Tuco_oficial, Tuco com 2C, porque não é qualquer Tuco, Tem né? 2 Então, Cs. Tuco diferenciado, Tuco com 2C, Tuco_oficial. E meu LinkedIn aí é Tuco também, _oficial, todas as redes aí. Conhecer um pouco o meu trabalho com o meu podcast também, é GuiaCast com K, né? Onde eu entrevisto grandes executivos do setor de negócios, tecnologia, supply chain. Toda semana tem uma entrevista aí com essa galera operacional. E vou seguir sempre fazendo esse trabalho. Logo mais, espero ter algumas palestras, inclusive gravadas aí para o pessoal poder assistir. E ter um treinamento também específico voltado para ajudar as pessoas a colocar em prática todo esse contexto de construção de relacionamento para potencializar não somente vida, mas também receitas e negócios. Legal. Aí, pessoal, fica a dica aí, Tuco Oficial nas redes sociais. E obrigado a todos que mais uma vez, mais uma semana, estão ouvindo o podcast Descomplica T&D, o canal que colabora na sua evolução pessoal e também profissional. E também nós colaboramos com o aumento do nível de maturidade em treinamento e desenvolvimento humano das empresas. Deixe seu review, nós vamos lê-los como sempre, responder a vocês no inbox, no e-mail. Até o próximo episódio, fiquem com Deus e abraços digitais. Tchau, tchau!